Olá, seja bem-vindo a Provérbios para viver bem. A nossa meditação no livro de Provérbios, tão prático, não é? Tão direto para aplicar nas nossas vidas. Hoje é sexta-feira Santa. É o dia em que nós pensamos naquilo que foi o sacrifício do Senhor por nós. Este dia amanheceu para o Senhor Jesus numa situação de extrema dificuldade. Ele está preso, ele está a ser maltratado pelos guardas do Sinédrio, depois pela própria tropa romana. Ele vai ser espancado, ele vai ser açoitado, ele vai ser humilhado e ele vai ter que carregar a parte transversal da sua cruz para o Calvário. E ali no Gólgota ele vai sofrer terrivelmente. A tortura não apenas física, mas espiritual, de levar os nossos pecados. Ele não foi feito pecador, ele foi feito pecado por nós, porque ele leva todo o pecado da humanidade. E desta forma cumpre o sacrifício perfeito, único, necessário, de uma vez, ele leva aquilo que era a nossa salvação. Olhando para o livro de Provérbios, encontramos alguns textos que podem ser usados para esta ocasião. Eu queria começar lendo no Salmo 24, aliás, no Provérbio 24, o versículo 24 diz assim: O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Sexta-feira Santa foi o dia em que Caifás instigou a multidão a escolher Barrabás sobre Jesus. Barrabás era um criminoso conhecido, ele estava destinado para a cruz. A cruz era a punição máxima que os romanos tinham em termos de sofrimento e de humilhação pública. Não era qualquer um que era morto através da crucificação. Muitos eram, cortava-se a cabeça ou eram simplesmente enforcados até à morte. Havia várias formas de o fazer, mas a crucificação era deixada para os piores criminosos. Ela servia de alerta sobre o poder de Roma. Ela era feita para humilhar e quebrar o indivíduo antes de ele ser levado à cruz. Por isso a flagelação normalmente era feita antes do indivíduo ser levado à cruz. E nesta ocasião, Pôncio Pilatos, o prefeito romano, não é, que tinha uma função de governador da Judeia nesta ocasião, e já há alguns anos, ele tenta escapar politicamente da armadilha que lhe foi colocada por Caifás. E ele tenta escapar apresentando Barrabás à multidão. E ele pensa que, como Jesus entrou aclamado pela multidão, se ele fizer isto, o choque vai ser tão grande que vão libertar Jesus. Mas ele não percebe que a multidão, a pequena multidão que está reunida ali, foi uma multidão escolhida a dedo. As pessoas que estão ali são pessoas que foram selecionadas por Caifás e pelos líderes do templo. A multidão principal está ocupada neste momento. Este é um dia muito importante, é um dia em que toda a gente está atarefada. É o dia de fazer o sacrifício do Carneiro da Páscoa, que eles a seguir vão ter que comer. Então, Jerusalém inteira está com um ar diferente em termos de movimentação. As pessoas estão ocupadas na sua cabeça com outras coisas. Quase que nem percebem o que está a suceder quando já é tarde demais. E Barrabás é trazido. Um criminoso, um fascínora, um indivíduo que certamente merecia a crucificação, e a multidão declara-o justo. Não é por acaso que o sangue de Jesus cai de um modo diferente sobre o povo judeu, infelizmente. Eles assumem nesta posição aqui, eles pedem sobre si o castigo e eles acabam por recebê-lo de alguma maneira. Não estamos justificando com isto a perseguição dos judeus de forma absolutamente nenhuma. Nem a nossa posição é antissemita, nós amamos o povo de Israel como o povo do Senhor, da palavra de Deus. Mas a verdade é que nesta ocasião, este grupo que estava ali presente, representando uma nação, ele declarou justo aquele que era ímpio. E a palavra do Senhor diz de forma clara que quem faz isto acaba sofrendo a maldição. E esta maldição vai vir sobre este povo por causa de tudo isto. Por outro lado, o texto bíblico nos diz, Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Foi a misericórdia e a verdade de Deus que trouxeram a nossa salvação. Aqui diz que o perdão vem através da misericórdia e da verdade. Jesus teve um ato de misericórdia. Nós certamente não merecíamos aquilo que ele fez por nós. A misericórdia tem a ver com não fazer pagar a alguém por aquilo que esta pessoa tinha que pagar. E é isto que Jesus faz. Ao ir para a cruz, ao levar a cruz no nosso lugar, ao sofrer no nosso lugar, ele está a mostrar misericórdia. É graça porque ele nos dá a salvação que nós não merecemos. É misericórdia porque ele não nos pune como nós merecíamos ser punidos. E para que nós então não soframos a punição, na sua misericórdia ele toma sobre si aquilo que é a punição. Jesus era a verdade de Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
não é uma verdade filosófica. A verdade para o cristão não é filosofia. A verdade é uma pessoa que nos ama, uma pessoa com quem nós temos uma relação, uma pessoa que nós seguimos. E aquilo que nós somos chamados a fazer não é decorar alguns princípios de vida para podermos viver bem. Há montes de best-sellers nas nossas livrarias, não é? A venderem sobre as 7 leis da vida, as 10 regras para viver melhor, as 12 formas de você ter sucesso, etc, etc, etc. Não é isso que somos chamados a viver. Nós somos chamados a uma relação com alguém que é a verdade encarnada. E vivendo com Jesus, nós experimentamos o perdão, nós experimentamos a paz, nós experimentamos o propósito para as nossas vidas. Daí que este texto acaba por ser tão apropriado. O temor do Senhor nos leva a desviar do pecado. A consciência daquilo que Jesus fez por nós na cruz e a percepção de que isto é expressão da graça e do amor de Deus nos desvia da maldade. Mas isto também deve nos trazer consciência da nossa responsabilidade. O texto em Provérbios 24, versos 11 e 12 diz assim: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Temos aqui um apelo para que nós usemos aquilo que é o nosso conhecimento do plano da salvação para alcançar os que estão a se perder. Se deixar de levar os que estão sendo levados para a morte, a nossa perspectiva daqueles que estão à nossa volta devia ser esta: estão a caminhar para uma eternidade sem Deus. E a única hipótese de não caírem nesta eternidade sem Deus é entenderem aquilo que Jesus fez por eles. Neste dia em que lembramos o que Ele fez, nós precisamos ter esta percepção de que esta é a nossa responsabilidade e privilégio. O Senhor não chamou os anjos para esta tarefa, Ele nos deu a nós, a Igreja. Sabendo das nossas limitações, conhecendo as nossas fraquezas, mas também contando com aquilo que são os nossos talentos e os dons e a presença do Seu Espírito em nós, para que nós possamos ser instrumentos de ser luz e sal nas nossas vidas e nas nossas palavras. Não podemos dizer que não sabemos. Não podemos dizer que não temos consciência. Podemos viver de forma egoísta as nossas vidas, concentrando-nos apenas em coisas que são daqui deste mundo e esquecendo daquilo que é o mais importante. Mas teremos que dar contas ao Senhor daquilo que estava nas nossas mãos e nós não soubemos usar bem. Provérbios 11, 30, algo muito semelhante. O fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas, sábio é. A palavra do Senhor nos diz que ganhar almas é a coisa mais importante que existe. Ajudar alguém a poder entender o caminho da salvação, desviar esta pessoa de uma eternidade sem Deus e ganhá-la para aquilo que é a sua eternidade com o Senhor, é a sabedoria verdadeira, é um alvo magnífico para as nossas vidas, é um dos princípios daquilo que faz parte da vida do cristão. Diante deste sacrifício de Jesus que nós hoje lembramos na Sexta-feira Santa, em que recordamos o preço tão alto que teve que ser pago pela nossa salvação, nós não podemos simplesmente recebê-la, não é, de ânimo leve. Nós precisamos encará-la como ela verdadeiramente é, e com gratidão nos corações e com louvor e exaltação ao nome do Senhor que fez esta obra para que possamos ser salvos, transmiti-la àqueles que estão à nossa volta. Fazer chegar aos outros aquilo que é o recado de Deus, que Ele nos ama, que não existe outra maneira de nós estarmos junto a Ele, a não ser receber o perdão que Ele nos oferece gratuitamente através do enorme e suficiente sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Que nós possamos meditar nisto e, mais do que isto, que possamos aplicar esta verdade e usar esta salvação para ganhar almas.